Olá, bem-vindos ao Estante Branca. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma leitura que eu acabei de fazer, um livro que eu terminei de ler há poucos dias e que eu achei incrível. É um livro, uma leitura envolvente, sabe? Uma história que prende a gente, que a gente só consegue parar de ler quando termina. E ao mesmo tempo nos traz muitos ensinamentos. Esse livro fala sobre perseverança, sobre força de vontade e sobre como é importante que a gente se liberte de elos que nos prendem através do ódio com outras pessoas. É esse livro aqui, Elos que Aprisionam. Ele foi escrito pelo espírito Elizabeth Mack e foi psicografado pela Mônica de Medeiros. Esse livro aqui, ele foi editado em 2019, né? É um livro recente. Foi editado pela editora Psique. É um livro muito bonito, a arte dele muito bonita, muito caprichado. Olha que lindo. Todo trabalhado. Aqui atrás também. Tem todos uns detalhes que tem relação com a obra, com a história. Então eu achei uma edição muito bem feita, muito bonita. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a autora, né? Para quem não conhece, a Mônica de Medeiros é médica, formada pela Unicamp, com especialização na Universidade de Illinois, em Chicago. Escolheu a cirurgia por especialidade porque via nesta uma arte de salvar vidas. Foi fundadora e presidente da Casa do Consolador, um centro universalista com 27 anos de existência, que oferece tratamentos espirituais sem restrição de dogmas, mas com a amplidão do universo. Localizada em São Paulo, a casa faz cerca de 6.000 atendimentos por mês a animais e a pessoas necessitadas de amparo. A casa tem ainda uma forte obra social. Pesquisadora respeitada nas áreas ufológica, psíquica e de espiritualidade, Mônica desenvolve, através de sua mediunidade, um trabalho de grande importância em conjunto com os seres de luz e junto com a pleiadiana chamada Sheliana, trazendo uma nova proposta de compreender e atuar nos males dos seres deste planeta Terra. Então, para quem não conhece, a Mônica de Medeiros é uma médium, ela tem um canal no YouTube e lá ela fala sobre muitas coisas. Eu já assisti muitas palestras dela, eu gosto muito, sabe, da Mônica, gosto de ouvir os espíritos que falam através dela, e ela também faz um trabalho junto a uma extraterrestre chamada Sheliana, que se manifesta através dela, e as coisas assim, as mensagens que ela passa são muito interessantes. Então, para quem ainda não conhece, eu vou deixar o link aqui embaixo do canal da Mônica. Tem muito conteúdo interessante. Nesse período de quarentena, ela tem feito muitas lives, sabe, com temas variados, então muito interessante. Esse livro aqui, eu comprei esse livro porque ela falou sobre esse livro numa das lives, eu achei muito interessante e adquiri, né, no site da Casa do Consolador, e li assim rapidinho porque é muito interessante. Tem uma curiosidade que, antes de apresentar o livro, eu gostaria de falar para vocês que, na verdade, eu só descobri essa curiosidade depois de ter lido o livro, né? Então isso causou mais impacto ainda. Numa das palestras que a Mônica fez, ela fala sobre isso, e eu vou até deixar aqui embaixo para vocês também, caso vocês queiram ver essa palestra. É uma palestra na qual ela apresenta esse livro, é uma palestra de 2019, e vocês veem que a arte do livro é muito bonita, né? É uma fotografia, né? Essa imagem, vocês podem ver que é uma imagem de um castelo em ruínas. E eu achei incrível quando eu descobri que essa foto é real, né? E foi tirada das ruínas
do castelo no qual a Elizabeth viveu, no período medieval, na Escócia. É o castelo Keppoch, não sei se é bem assim que pronuncia, mas quando a Mônica fez a psicografia, isso ela contando na palestra, quando ela fez a psicografia, ela procurou dados históricos, né, a respeito da Elizabeth. E acabou chegando a essas informações, inclusive ela esteve lá, né, viu as ruínas, inclusive encontrou o túmulo da Elizabeth. Né? Então é incrível isso, né? Você vê, é uma história real, é um personagem real, isso aqui é real, né? Eu vou ler a sinopse para vocês, aí depois eu converso um pouquinho sobre o livro. Essa é a primeira obra mediúnica de Mônica de Medeiros. Elos que Aprisionam traz uma história verdadeira e forte, que fala sobre superação, perseverança, ódio e amor. Através da autora e do espírito de Elizabeth Mack, uma escocesa do século XVI, vivenciamos uma história recheada de dramas, sentimento e dor, mas também de descobertas, perdão e amor. Numa guerra de clãs na Escócia medieval, de uma beleza rústica, a moça se vê envolvida numa trama de amor proibido, orgulho, ódio, sentimento de vingança e uma incrível reviravolta traçada pelo destino. Só o amor poderá interromper a dor. Só o perdão poderá levar à paz. Então, eu não vou aqui dar spoiler porque o livro é muito interessante, é uma história muito interessante, né? Então, quem dita a história é o espírito da Elizabeth. Ela narra uma das encarnações, né, na qual ela viveu na Escócia. Ela fazia parte de um clã. A Escócia medieval tem isso, para quem já leu a respeito ou assistiu filmes, séries, é muito forte essa coisa dos clãs, né? A Escócia medieval haviam clãs, que eram núcleos familiares, então cada castelo era um clã de uma família que tinha ali toda uma população que vivia no castelo, no entorno, e esses clãs muitas vezes tinham rivalidades e até relações de ódio mesmo, né, uns com os outros. Elizabeth pertence a um clã, ao clã MacDonald, e acontece ali uma situação, né, na qual ela se vê envolvida e ela é levada para um clã inimigo, que é o clã dos MacDougall. E ali se passa toda uma história, Elizabeth sofre demais. Esse livro é um romance, mas é um livro muito forte, sabe? Não é um romance água com açúcar, porque é uma história real, né? Então tem muito sofrimento, muito aprendizado, muitas coisas acontecem na vida da Elizabeth, mas aí que nós enxergamos que realmente tudo o que nos acontece tem um motivo por trás, tem uma causa, né? A boa e velha conhecida lei de causa e efeito, né? Ela é implacável. Ela é implacável no sentido não negativo, mas ela é implacável no sentido de que ninguém foge dela, né? Então, durante esse período, a Elizabeth passa por muitas coisas e, na verdade, o que a história da Elizabeth tem a nos ensinar é que nós precisamos nos libertar desses elos de sentimentos negativos que muitas vezes nos prendem a determinadas pessoas. No espiritismo, no espiritualismo, existe um termo, um conceito, né, que é chamado de grupos karma. Então todos nós, em maior ou menor medida, vivemos em núcleos, né, de grupos karma. Muitas vezes, né, a maioria das vezes, são pessoas da nossa família, pessoas com as quais nós somos obrigadas a conviver. Muitas vezes pode não fazer parte da nossa família de sangue, mas nós temos uma convivência forçada ali por força das circunstâncias, né, com essas pessoas. São grupos de espírito que alimentam entre si
situações mal resolvidas, mágoas que vão atravessando encarnações, vida após vida, muitas vezes relações até fortes de ódio, como no caso da Elizabeth e do núcleo, né? Do núcleo dela, né? No grupo karma dela. São situações que vão se arrastando ao longo das encarnações, e enquanto isso não for resolvido, enquanto nós não transformarmos esses elos de sentimentos negativos, de ódio, de mágoa, de raiva, que nos mantém presos a essas pessoas, nós não vamos conseguir nos libertar disso, né? Na verdade, nós precisamos transformar os elos, né? Esses elos de ódio, de sentimentos negativos que nos aprisionam, em elos de amor. Então, claro, não tô aqui dizendo que é fácil. Claro que não é fácil. Todo mundo tem aí seu grupo karma, com situações mal resolvidas, que precisam ser minimizadas muitas vezes ao longo de várias encarnações, até que as relações vão se ressignificando, vida após vida, e até que chega um momento em que todos conseguem se irmanar num sentimento fraterno, num sentimento de amor. Isso é o caminho de todos nós. Mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer, né? O que Elizabeth quer nos passar com a sua história é que o quanto antes nós entendermos isso, nós fizermos isso, tanto antes nós vamos nos libertar desses elos que aprisionam, né? Então, a gente precisa às vezes parar para pensar, né, nas pessoas que estão no nosso entorno. Por que a relação com essa pessoa é tão difícil? Às vezes a gente não encontra nem uma explicação racional para coisas que nós sentimos, né, por uma determinada pessoa. Às vezes vem uma implicância do nada, que a gente nem entende porquê, mas aquela pessoa irrita a gente, tudo que ela fala nos irrita e nos deixa com raiva, enfim. Então, é na relação com essas pessoas que nós precisamos prestar mais atenção. É para essas pessoas que nós temos que abrir o nosso coração. Não é fácil, não é fácil, mas é necessário. Quanto antes nós entendermos isso, mais fácil será a nossa evolução. Eu vou ler o prefácio para vocês, escrito pela Elizabeth, que eu achei assim muito bonito. Só um detalhe, o livro é muito completo, gente. Aqui, no início, ela faz uma análise, né, dos clãs da Escócia. Tem até um mapa com os clãs da época em que a Elizabeth viveu. E realmente são dados históricos mesmo. Quem, porventura, acompanha a série Outlander vai se sentir muito familiarizado com essa história, né? Porque Outlander se passa na Escócia medieval também, e tem essa coisa dos clãs muito fortes. Então, assim, é uma leitura muito gostosa. Embora seja um livro muito forte, que vai te fazer chorar em muitos momentos, é uma história, assim, muito envolvente. Deixa eu ler o prefácio para vocês. As dimensões do tempo e do espaço são tão mais sólidas quanto mais densos são os corpos multidimensionais que retêm as memórias da eternidade. Somos todos viajantes desse universo, com múltiplas inter-relações com seres de igual sintonia, aos quais nos prendemos por laços emocionais. Somos elos da corrente cósmica, infinita, que adquire tons diferentes à medida em que apuramos nossos sentidos eternos. Elizabeth MacDougall, grafia mais antiga dessa clã, nascida dos celtas, quis que esta sua encarnação fosse conhecida. Viveu com esse grupo karma por outras vidas. Viveram juntos na França e o perdão não surgiu. Séculos mais tarde, conta-nos Elizabeth, pela misericórdia divina, foram mais uma vez reunidos em família para uma nova oportunidade de fortalecerem o elo da corrente que criaram por sentirem tanto ódio mútuo. Não há nada mais forte que o amor.
O ódio apenas é amor enlouquecido pelo medo. Isso Elizabeth sabe bem. Ontem dor, hoje compreensão. Amanhã amor. Hoje inimigos, na eternidade irmãos. Então essa mensagem é uma coisa que me fez refletir bastante. Eu acredito que todos que lerem esse livro vão olhar para o seu entorno e vão pensar de uma maneira diferente nas suas relações, nas pessoas que estão ali vivendo junto com você. Ninguém está num núcleo familiar, num núcleo social, e com essas relações que a gente tem no dia a dia à toa. Tudo tem um motivo, tudo tem uma causa. Então o convite que fica da Elizabeth é esse. O quanto antes nós entendermos que precisamos desfazer os elos que nos aprisionam por emoções negativas, melhor para todos nós. Então eu recomendo muito a leitura. Eu vou deixar aqui embaixo o link para a Casa do Consolador, para aquisição do livro. Se não me engano, ele só é comercializado diretamente ali no site da Casa do Consolador, mas nós indicamos que, se você for comprar o livro, compre com eles, porque você vai estar ajudando nas obras sociais da casa. É uma maneira de você também ajudar outros irmãos. Então, vou deixar aqui embaixo. Se alguém já leu esse livro e quiser fazer algum comentário, fica à vontade. Nós gostamos muito de saber a opinião das pessoas a respeito dos livros que nós compartilhamos aqui. E é isso. Até a próxima. Tchau!